Olá, amigos do canal Checknax, muito bom tê-los conosco aqui para mais um vídeo. Desta vez nós vamos falar sobre debates. Nós já postamos aqui alguns vídeos sobre pastores adventistas que fazem debate, que participam de debate, e alguns são contras, outros são a favor e tal. Eu não quero dizer aqui que nós somos contra o debate em si, né? Mas nós gostamos de postar aqui a posição do espírito de profecia. O que é que ele tem a dizer sobre isso? E quando a gente lê o material sobre isso, a gente vai ver vários casos de pastores adventistas que afastaram da fé. Inclusive hoje nós vamos falar de mais um pastor que estava afastando da fé por participar de debates, tá? Então, por exemplo, se for o caso de ser obrigado realmente a ir a participar, é bom que vá com um grupo de irmãos e enquanto ele fica lá, falando e tal, o grupo fica em oração para ajudar. Por quê? Porque ela fala que claramente quando o pastor está ali em debate, ele não está debatendo contra homens. Ele está debatendo contra os anjos caídos, tá? Então, tem muitos casos de pastores que eles são assim, estão tão acostumados a trabalhar, fazer a obra do anjo caído, que não adianta você chegar e falar tal, argumentar e mostrar um monte de evidências e provas, ele não vai mudar. A mente dele já está condicionada ao uso do inimigo. Então é por isso que é importante a gente saber que o debate, igual alguém falou, se não fosse pelo debate eu jamais poderia, não sei o que e tal. Mas a eficácia do debate em si é pouca, tá? Pro debatedor, então, é muito mal. Ela diz assim que o pastor adventista que se empenha em debate, ele é desqualificado para cuidar dos rebanhos. E ele não é digno de confiança. Por aí você já vê. E não sou eu que estou falando, tá? Por aí você já vê o quão grave é esse caso, tá? Não estou falando que sou contra debate, eu não sou contra debate. Mas geralmente o debate ele serve mais era para dar audiência lá no programa que ele está sendo feito, tá bom? Então espero que vocês entendam e não é um vídeo contra o debate, pelo contrário, é um vídeo a favor do verdadeiro debate. Em dezembro de 1871, foram-me mostrados os perigos do irmão K. Sua influência sobre a causa de Deus não é o que deve ou poderia ser. Ele parece estar cego quanto ao resultado de sua conduta. Não discerne que espécie de rastro deixa após si. Não trabalha de modo que Deus possa aceitar. Vi que ele está em tão grande perigo como estava Moses Hull, antes de abandonar a verdade. Ele confiava muito em si mesmo, imaginava que era de tão grande valor a causa da verdade que a obra não o podia perder. O irmão K pensa da mesma forma, confia demais em sua força e sabedoria. Se pudesse ver sua fraqueza como Deus a vê, ele nunca se lisonjearia, nem sentiria a menor razão para vangloriar-se, e a menos que faça de Deus sua dependência e força, naufragará na fé tão certamente como aconteceu com Moses Hull. Foi-me mostrado que aqui está o perigo de jovens pastores se empenharem em debates. Eles aplicam a mente ao estudo da palavra para buscar coisas que ferem e se tornam sarcásticos. Em seu esforço para enfrentar um adversário, muitas vezes deixam Deus fora da questão. O estímulo do debate diminui seu interesse em reuniões onde tal estímulo não existe. Aqueles que se empenham em debates não são os obreiros mais bem-sucedidos e bem qualificados para edificar a causa. O debate é cobiçado por alguns, e estes preferem tal espécie de trabalho a qualquer outro. Não estudam a Bíblia com humildade de espírito, para que saibam como alcançar o amor de Deus. Os jovens pastores devem evitar debates, pois estes não aumentam a espiritualidade nem a humildade de espírito. Em alguns casos,
Talvez seja necessário enfrentar um orgulhoso alardeador contra a verdade de Deus em um debate franco. Geralmente, porém, esses debates, sejam orais, sejam escritos, resultam em mais dano do que bem. Depois de um debate, repousa sobre o pastor uma responsabilidade maior quanto ao manter o interesse. Ele deve ser preparado para a reação que é suscetível de ocorrer após uma agitação religiosa e não ceder ao desânimo. Pessoas que não admitem as reivindicações da lei de Deus, que são tão claras, geralmente seguirão uma conduta ilegal. Mas tem há tanto tempo se aliado ao grande rebelde em guerrear contra a lei de Deus, que é o fundamento de seu governo no céu e na terra, que estão acostumados com esse trabalho. Em sua luta não abrirão os olhos, nem a consciência à luz. Fecham os olhos com receio de serem iluminados. Seu caso é tão sem esperança como foi o dos judeus, que não queriam ver a luz que Cristo lhes trouxera. As maravilhosas evidências que ele lhes dera, os que odeiam a lei de Deus, que é o fundamento de seu governo no céu e na terra, ocupam o mesmo terreno que os judeus incrédulos. Seu poder desafiante seguirá aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e qualquer luz será rejeitada por eles. Sua consciência tem sido violada há tanto tempo, e o coração se tornou tão duro por preferirem as trevas do que a luz, que imaginam que é uma virtude deles, a fim de alcançar seu objetivo, dar testemunho falso ou baixar-se a quase qualquer conduta equivocada ou engano, como fizeram os judeus em sua rejeição a Cristo. Raciocinam que o fim justifica os meios. Eles praticamente crucificam a lei do Pai, como os judeus crucificaram a Cristo. Devemos abraçar toda a oportunidade de apresentar a verdade em sua pureza e simplicidade, onde houver qualquer desejo ou interesse para ouvir as razões de nossa fé. Aqueles que têm se demorado mais sobre as profecias e os pontos teóricos da nossa fé devem, sem demora, tornar-se estudantes da Bíblia sobre assuntos práticos. Devem tomar um gole maior na fonte da verdade divina. Devem estudar cuidadosamente a vida de Cristo e suas lições de piedade prática. Alguns pastores que estão há tanto tempo na obra de pregar a verdade presente têm cometido grandes faltas em seu trabalho. Eles têm se educado como combatentes. Eles têm estudado assuntos argumentativos com o objetivo de debate e gostam de usar esses assuntos que prepararam. A verdade de Deus é simples, clara e conclusiva. É harmoniosa e, em contraste com o erro, brilha com clareza e beleza. Sua coerência a recomenda ao julgamento de todo o coração que não está cheio de preconceito. Nossos pregadores apresentam argumentos sobre a verdade, os quais lhes foram preparados, e se não há impedimentos, a verdade arrebata a vitória. Mas foi-me mostrado que, em muitos casos, o pobre instrutor toma para si o crédito da vitória ganha, e o povo, que é mais mundano do que espiritual, louva e honra o instrumento, enquanto a verdade de Deus não é enaltecida pela vitória que obteve. Aqueles que gostam de empenhar-se em debate geralmente perdem sua espiritualidade, não confiam em Deus como devem, amam a teoria da verdade preparada para chicotear o oponente. Os sentimentos de seu coração não santificado têm preparado muitas coisas incisivas para usarem como estalo de seu chicote para irritar e provocar seu adversário. O Espírito de Cristo não tem parte nisso. Embora provido de argumentos conclusivos, o debatedor logo pensa que é bastante forte para triunfar seu oponente, e Deus é deixado fora da questão. Alguns de nossos pastores têm feito do debate seu objetivo principal, quando, em meio ao incitamento causado pelo debate, parecem revigorados e se sentem fortes e falam com veemência. E na incitação, muitas coisas impressionam o povo como corretas,
embora seja em si claramente erradas e uma vergonha para a pessoa culpada de pronunciar palavras impróprias para um pastor cristão. Essas coisas têm tido má influência sobre pastores que estão lidando com verdades sagradas e elevadas, verdades que hão de mostrar como um aroma de vida para a vida, ou cheiro de morte para a morte, para aqueles que as ouvem. Em geral, o efeito dos debates sobre nossos pastores é torná-los presunçosos e orgulhosos. Isso não é tudo. Os que gostam de debates não são aptos para servir como pastores do rebanho. Exercitam a mente para enfrentar adversários, para dizer sarcasmos, e não podem descer até aos corações entristecidos e necessitados de conforto. E se demoraram tanto sobre a argumentação que negligenciaram os assuntos práticos do que o rebanho de Deus necessita. Tem conhecimento muito limitado dos sermãos de Cristo, que penetram na vida diária do cristão e tem pouca disposição para estudá-los. Quando eram pequenos aos seus próprios olhos, Deus os ajudava. Anjos de Deus ministravam a seu favor e tornavam seus trabalhos bem-sucedidos em convencer os homens e mulheres acerca da verdade. Porém, ao educar a mente para debates, eles muitas vezes se tornaram grosseiros e ásperos, perdem o interesse e a terna compaixão que devem sempre acompanhar os esforços de um pastor de Cristo. Pastores que debatem são, em geral, desqualificados para auxiliar o rebanho onde ele mais necessita de ajuda. Tendo negligenciado a religião prática no próprio coração e vida, não podem ensiná-la ao rebanho. A menos que haja incitação, não sabem como trabalhar. Parecem privados de sua força. Se tentam falar, parecem não saber como apresentar um assunto próprio para a ocasião, quando devem apresentar um assunto para alimentar o rebanho de Deus, o qual tocará e abrandará os corações. Voltam a alguma matéria velha e estereotipada e apresentam os argumentos arranjados, que são áridos e desinteressantes. Pastores que debatem são os menos dignos de confiança entre nós, porque não se pode depender deles quando o trabalho se torna difícil. Se forem levados a um lugar onde haja pouco interesse, eles manifestarão falta de coragem, zelo e verdadeiro interesse. Dependem tanto de ser reavivados e revigorados pelo estímulo criado por debate ou oposição, como o bêbado por sua bebida. Esses pastores precisam se converter de novo. Precisam beber abundantemente dos mananciais incessantes que fluem da rocha eterna. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.